E a gente vai falar dessas análises que ocorrem, quais são as principais, as necessárias para o produtor nesse momento. Marne, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabelle. Boa tarde aos telespectadores do Sucesso no Campo. Marne, quando a gente fala da análise, primeiro que a gente já pensava só em análise de solo, hoje já se fala no mundo de análise, né? Sim. Tem análise foliar, tem a da ração ali de até 2 adubos, porque a gente já viu aí que uma necessidade de fazer essas análises. Nesse momento, quando a gente fala do centro-oeste aqui de Goiás, Mato Grosso, até pegando ali o Mato Piba, quais são as análises mais importantes? Olha, além de análise de solos, né, que o produtor faz todo ano, para ver como é que está realmente a nutrição do solo, nós temos as análises foliares, que é verificando o que a planta absorveu de nutriente, né, para poder fazer uma aferição aí da adubação. E também os insumos, esses são a parte importante que você comentou aí, até muito interessante, porque com essa a situação dos insumos ter aumentado muito de preço, principalmente por causa desse negócio do câmbio e serem produtos normalmente importados, produtos de alto valor agregado, ele chama a atenção também de pessoas que às vezes querem atrapalharem mudando aí a característica do Picareta insumo. que atravessa o negócio. Exatamente. Então, quer dizer, acaba fraudando aí, vamos dizer, o produto, né? Então, existe essa situação. Então, analisar fertilizantes, rações, né? E qualquer outros insumos, como por exemplo estercos e material que está sendo usado, todo tipo de material hoje é utilizado na agricultura, praticamente, pó de rocha, essas coisas assim. Então, é muito importante para a gente saber o que realmente está indo para o solo, o que você está jogando. E se aquilo que você comprou, que o produtor comprou, realmente é aquilo que está vindo no produto, né? Como nós falamos, um produto às vezes está aí R$3.000, R$4.000 uma tonelada de fertilizante. Então aqueles meliantes também aproveitam dessa situação para poder às vezes até falsificarem ali esses produtos. E aí O produtor compra de boa fé. exatamente, e acaba comprando um produto que é um produto adulterado, vamos dizer assim. Você mencionou uma coisa que eu acho bacana também, acho que hoje talvez não dê para a gente falar, que eu queria falar sobre isso com mais, para a gente ir mais profundo. Você falou de esterco. Às vezes as pessoas acham que a agricultura orgânica é só pegar um esterco e colocar lá, ela precisa de análise também, né? Sim, na verdade, hoje em dia, para você utilizar um produto desse, é importante fazer análise. Normalmente, os produtos vêm composto, né? Existem produtos que são produtos compostos com mineral e a parte orgânica, que pode ser um esterco ou alguma palha, alguma coisa nesse sentido. Então, esses produtos normalmente são misturados aí, fabricados, e aí é importante ter uma análise para saber realmente como que está aquela situação, o que está sendo adicionado ao solo, se os elementos ali estão balanceados, né? Pode ter um excedente? Porque às vezes as pessoas acham que na agricultura orgânica não tem excedente, eu posso só pegar uma composteira ali que eu criei e pegar aquele resíduo e colocar e está resolvido. Pode sim. Apesar do produto orgânico, ele tem praticamente todos os nutrientes, mas sempre vai ter mais um nutriente do que outro ali, né? Dependendo do tipo de produto. E dependendo da quantidade que se joga desse tipo de produto, pode desequilibrar sim os nutrientes do solo. E voltando aqui para a gente falar dessas análises aí, hoje o produtor com esse preço que as commodities têm alcançado, os produtores também estão avançando para áreas de abertura. Sim. É preciso ter ali uma análise mais minuciosa e mais criteriosa ainda, considerando que estas áreas de abertura, além de ser às vezes um solo mais empobrecido, também pela falta de uma manutenção, mas também é uma área que ela já é refúgio. Sim, na verdade é o seguinte, hoje as áreas top de agricultura praticamente estão ocupadas, né? Então assim, os chapadões, áreas com teor de argila altos, estão tudo ocupadas com lavouras de alta produção. Como Estão consolidadas. Então as expansões elas vão ocorrer em áreas um pouco mais marginais, vamos dizer assim. E aí que deve se tomar cuidado. Primeiro porque às vezes uma área mais arenosa, por exemplo, tem um teor de areia maior, ela pode sofrer com um veranico, uma estiagem que venha a ocorrer no início, pegando a cultura no meio ali. Então esse é um ponto que tem que ser avaliado, época de plantio desse tipo de área. O segundo ponto que tem que ser avaliado é que existem hoje variedades e híbridos, né, falando do milho e variedades de soja, cultivares,
que são variedades que são mais apropriadas para colocar nesse tipo de situação. Então, o produtor também deve cuidar com isso, né? É um ponto a ser cuidado. E o último ponto, que é o terceiro, seria a questão nutricional, né? Então, normalmente essas áreas aí são áreas que receberam poucos insumos, áreas que estão sendo de abertura, como você disse. Então, é importante fazer uma análise de solo para saber corrigir a acidez e ver a nutrição desse solo lá. E aí que tem que ter alguns cuidados, porque, por exemplo, no caso de uma área mais arenosa, o elemento mais crítico, ele acaba sendo diferente de uma área mais argilosa. Por exemplo, no caso de uma área argilosa, o fósforo é um elemento crítico que ele fixa, ele vai fixar no solo e vai ficar pouco disponível para a planta. Então, o produtor... Eu preciso criar disponibilidade para a planta. Exatamente. Agora, numa mais arenosa, não tem problema de fósforo ser fixado porque não tem argila, né, para fixar. Então, aí o problema já é outro. Por exemplo, o potássio, que pode ser lixiviado, né, porque na areia você chove e passa muito e rápido. vai passando e pode levar o elemento embora. Então, assim, por isso que é importante nessas áreas ter um manejo adequado para esse tipo de área, que um técnico pode orientar bem o produtor nessa situação. É preciso, você falando aí dessa lixiviação, a gente também enxerga que numa área arenosa ele não vai ter o problema de compactação. Sim. De um modo geral, pelo menos isso aí não vai acontecer. Na verdade, Fabíola, as áreas mais arenosas, o grande limitador delas é realmente a questão de não segurar a água, né? Umidade. Então, esse é o grande limitador. As outras situações... Ele tem que conhecer muito bem a janela dessa... Exatamente, do dia de época de plantio. Não vai poder fazer, talvez não possa fazer 2 safras, como ocorre nas outras, né? E a época de plantio tem que ser uma época onde o risco de ter veranicos é menor. Então, isso é muito importante. Ou se pegar um veranico, que seja no momento que a planta tolere. Exatamente. E assim, conforme a fertilidade do solo estiver melhor, a raiz também distribui melhor e suporta mais também. Então, assim, todos esses fatores têm que ser levados em conta. E na hora de fazer a análise, que você falando aí dessa, vamos imaginar assim, a descida dessa raiz, desse sistema radicular todo, eu preciso colocar um nutriente para ele descer até um certo nível. Aí, com essa análise desse solo, eu consigo fazer esse levantamento, Marne? Sim. É importante, esse levantamento é muito importante, fazer, por exemplo, uma análise de perfil para fazer esse levantamento. Então, nós temos o perfil de 0 a 20, que é o comum, utilizado pelos produtores, né? 0 a 20 centímetros. Uhum. Então, de repente, pode ser feita uma análise também no perfil de 20 a 40, para ver se não tem alguma barreira química. O que é uma barreira química? Um alumínio trocável, né? Alguma coisa que, quando a raiz chega, ela não vai descer, ela se sente desconfortável ali. Então, corrigindo essa barreira química, aí você abre espaço para poder a planta desenvolver o seu sistema radicular mais para baixo. Mas como é que podemos fazer isso? Então, com essas análises, nós vamos perceber, se tiver alumínio trocável, se tiver pouca quantidade de cálcio no perfil, embaixo, pode-se utilizar, por exemplo, gesso, né? Ou uma calagem gradeando, colocando uma grade para incorporar mais profundo. Então, são práticas e manejos que podem ser adotados dependendo de cada região, de cada área, o técnico vai indicar. Mas é muito importante considerar que, se nós estamos começando, se o produtor está iniciando agora, vai expandir o seu negócio, as áreas são mais marginais, observar esses 3 pontos e já fazer um trabalho de fertilidade no início, melhor, porque depois ele vai fazer o plantio direto, então não vai mexer mais no solo. Então, inicialmente, é importante já fazer esse trabalho, nem que ter que incorporar calcário mais profundo e assim. Tipo aquele trabalho mais agressivo com Exatamente. o solo ser feito agora. No início, porque depois vai ter um plantio direto em cima por um longo tempo, e normalmente as calagens vão ser por cima, né? Vão colocar assim, repor o calcário, mas assim embaixo, onde o problema pode surgir, que às vezes se o sistema radicular não aprofundar, vai dar problema de falta de água, carência de chuva, de umidade, aí então ele tem que fazer isso no início. Seria o ideal essa prática aí, lógico, consultando o seu técnico de sua confiança, que vai indicar de acordo com a área, qual é a melhor situação para fazer. E o técnico dele, naturalmente, vai saber ali onde que ele está instalado, onde que é essa área. Sim. E aí cada município tem a sua... Aliás, dentro do município tem as suas particularidades, né? O solo é muito heterogêneo, Fabíola. Em todo lugar que a gente coletar um solo, fazer uma análise, sempre vai dar valores diferentes. Por exemplo, nós analisamos alguns solos arenosos em determinadas regiões, que são embaixo de serras, que nós estávamos falando do potássio. Não tem problema de potássio, está até alto. Porque a própria rocha que tem na serra já fornece automaticamente ao longo de milhões de anos ali.
Agora, em áreas que tem esse problema, aí tem que tomar mais cuidado. Então, por isso que não dá para falar, não, mas o fulano lá fez essa prática, tem aquele manejo, eu vou copiar porque a minha área é igual a dele. Meu teor de argila é igual. Então, isso não deve ser feito, né? Deve ser analisado realmente o aspecto local. Quero agradecer a sua participação com a gente. Beleza. E nós vamos, em outros momentos, falar mais um pouco. Tranquilo, beleza, Fabiola. E aí nós estamos à disposição.